Gênesis, capítulo 10, versículo 1, diz assim: São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Agora, versículo 6. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi, preste bem atenção nesse nome, Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Agora, versículo de número 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos, agora versículo 25. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Até aqui. Agora, capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui apenas. Irmãos, esse é o último sermão da nossa série em Gênesis. Chegamos então no capítulo 11, que é a primeira grande divisão desse livro, e aqui nós chegamos em Babel, que é a divisão da terra e a divisão dos povos em línguas e nações. Esse capítulo é chamado de A Tábua das Nações. E assim nós encerramos essa parte, porque depois o livro de Gênesis vai se concentrar em narrar a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós voltaremos a esse relato de Abraão, Isaque e Jacó no futuro. Mas para dar uma pausa e tratarmos sobre outros assuntos, nós vamos encerrar aqui. Antes de falar, o tema central do sermão vai ser a confusão de Babel, o que aconteceu na torre, na construção da torre de Babel. Porém, antes de falar sobre a torre de Babel, eu preciso te dar algumas informações que estão no capítulo 10, para te contextualizar e para que você possa compreender o que foi que realmente aconteceu ali em Babel. O capítulo 10, como eu disse, ele é o que os teólogos chamam de a Tábua das Nações. E ele é o início do 4º livro dentro de Gênesis, ou um Toledote, porque esse é o relato. Então é o relato dos filhos de Noé. Depois do dilúvio, eles então tiveram filhos, Deus os abençoou, eles se multiplicaram, tiveram filhos, e foram estes filhos que deram origem às nações, certo? E no capítulo 10, se você ler ele todo, você vai perceber que Moisés, o autor, ele vai falar várias vezes sobre as línguas, e dali se originaram as línguas, dali se originaram as nações. Só que isso levanta uma grande questão.
Como assim se originaram as línguas? Se o pai de todas essas pessoas, os pais, foram Sem, Cã e Jafé, que eram filhos de Noé, e todos falavam a mesma língua. Todos utilizavam as mesmas palavras. Então, o capítulo 10, ele levanta esse tipo de dúvida, ele levanta esse tipo de questionamento. Você precisa saber que o que é narrado, o que está sendo contado no capítulo 10, aconteceu depois do que está sendo narrado no capítulo 11. Isso é muito importante. O capítulo 11, cronologicamente, as coisas que acontecem no capítulo 11, cronologicamente falando, aconteceram antes do capítulo 10. Por que Moisés colocou, então, dessa maneira? Primeiro ele fala tudo o que ele diz no capítulo 10 e depois ele conta esse fato no capítulo 11. É muito simples. Moisés queria primeiro mostrar Deus cumprindo a sua aliança. Deus cumprindo a sua promessa de tornar aqueles povos férteis, abençoá-los, para que eles tivessem filhos, para que eles enchessem a terra e para que eles se espalhassem por toda a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1, tem um mandato de Deus: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, se dispersem pela terra, encham então toda a terra. Então o capítulo 10 conta sobre a bênção de Deus sobre todo esse povo e como eles tiveram filhos. Deus cumpriu assim a sua promessa e a sua aliança. Mas Moisés troca a ordem para depois responder qual é o motivo de os filhos de Noé hoje não falarem a mesma língua e estarem dispersos por todo o mundo. O versículo 1 do capítulo 10, vamos ler novamente, diz assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Agora vai no versículo 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então, o grande objetivo do capítulo 10 é mostrar que todas as pessoas do mundo, todas as nações estão, de certa forma, unidas em um laço de sangue. Estão todas unidas em um laço sanguíneo, apesar de possuírem línguas e costumes diferentes. Por quê? Porque todos nós temos uma origem em comum. Todos nós viemos, então, de Adão e depois dos filhos de Noé. Um outro fato interessante é que, mesmo Deus sendo mencionado pouquíssimas vezes no capítulo 10, tem um personagem que chama a atenção. E esse personagem, ele está no versículo 9. Quem é ele? Este é Nimrod. Diz aí: foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Este personagem, Nimrod, ele é o pai dos povos babilônicos, ele é o pai dos ninivitas, ele é um poderoso guerreiro. Os descendentes de Nimrod, no futuro, vão escravizar o povo de Israel, vão oprimir o povo de Israel, vão exilar o povo de Israel. Se você se lembra do cumprimento das profecias depois. E são estes os filhos de Canaã com quem Israel vai lutar na terra prometida. O nome de Nimrod significa rebelaremos, ou seja, significa rebelião, porque ele era rebelde. E ele é quem iria construir Babel. É de Nimrod a iniciativa de construir essa cidade. É dali que sai a Babilônia. Percebam como que as palavras, elas são derivadas e elas parecem umas com as outras. Mas esse mesmo versículo 9, ele nos ensina que Deus,
ele é soberano e ele controla até mesmo os ímpios, até mesmo os poderosos, até mesmo aqueles que vão oprimir o povo de Deus, estão debaixo do controle de Deus. Porque o versículo 9 diz que Nimrod estava diante do Senhor. Isso é um grande consolo para o povo de Israel, exilado muito tempo depois. Os piedosos, os filhos de Deus, que estavam exilados na Babilônia. Saber que Deus controla a Babilônia, mesmo antes da Babilônia existir. Quando a Babilônia era apenas um homem chamado Nimrod, ele estava diante do Senhor. Então isso era consolador para os israelitas no futuro ler isso e ver que Deus governa todas as coisas. E até mesmo a maldade é praticada diante dos olhos de Deus, porque Deus vê. Porque Deus está controlando todas as coisas. Abraão tem um segundo personagem que chama a atenção aqui, que está lá no versículo 25. O nome dele é Peleg, filho de Eber. Peleg, ele é ancestral de Abraão, e ele é descendente de Peleg, porque foi Peleg quem dividiu a terra, quem fez a divisão das terras, a divisão das nações, né? E aqui nós vemos que existe uma eleição de Deus. Por quê? Porque de Eber vai nascer Peleg, de onde vai vir Abraão, que é a semente da promessa. O irmão de Peleg, Joctã, que está no mesmo versículo, ele não é a semente da promessa. Então nós vemos Deus governando a história e as escolhas das pessoas para cumprir o seu plano de forma perfeita. O capítulo 10, ele termina então dizendo que assim os povos se espalharam e se disseminaram pela terra, nas suas tribos, línguas e nações. Mas o que aconteceu então para que surgissem várias línguas? E aí nós chegamos no relato de Babel. Nós vamos estudar esse relato de Babel em duas partes. Nós vamos ver a palavra dos homens e em seguida nós vamos ver a palavra de Deus. Então esse relato se divide na palavra dos homens e na palavra de Deus. Vamos lá para o versículo 1 então do capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Irmãos, o versículo 1 e 2 nos conta que os homens então começaram a se espalhar. Porém, havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. O versículo 2 diz que eles partiram do Oriente. Irmãos, aqui nós devemos notar que a Bíblia diz: em toda a terra havia apenas uma língua, apenas uma. Essa expressão sugere que todas as pessoas do mundo, sendo descendentes de Sem, Cã e Jafé, todas as pessoas tinham o mesmo idioma, falavam as mesmas palavras e eles eram uma única família, certo? Em toda a terra, então, se falava a mesma língua. Este versículo, porém, ele traz um paralelo com o início do capítulo 6. Porque no início do capítulo 6, diz que toda a terra estava corrompida. Ou seja, nós vemos aqui mais uma vez Deus olhando para a terra e constatando alguma coisa acontecendo. E aqui então, nós começamos a traçar alguns paralelos. O versículo 2 diz que os homens partiram. Eu quero que você imagine isso. Eles saíram da arca, os filhos de Noé, e eles moravam todos no mesmo lugar. A terra toda estava à disposição deles. Então o texto diz que eles
partiram. A palavra partir, ela significa literalmente arrancar estacas, remover estacas. Quando se arma uma tenda, para prender essa tenda é necessário colocar estacas para que a lona da tenda, o tecido da tenda, fique fixo, fique firme e não voe com o vento. Tenta armar uma barraca e não prender ela. Quando bater um vento, igual nos desenhos animados, a barraca vai sair voando por aí. Então, é necessário amarrar essas estacas. Porém, o texto aqui, ele dá a ideia de que as pessoas começaram a arrancar as estacas e partiram do Oriente. O texto, ele carrega uma ideia de que os homens, no início, de que os filhos de Noé, eles eram ansiosos. E eles tinham um grande desejo de se autoafirmar. Um grande desejo de conquistar, um grande desejo então de estabelecer o seu nome, arrancando as suas estacas e saindo, fazendo as coisas de acordo com a sua vontade. Essas pessoas saem em busca de um lugar melhor, e eles são muito parecidos com os filhos de Caim, porque os filhos de Caim, a Bíblia diz que eles eram errantes. Lembra disso? Que Caim foi habitar na terra de Nod, que significa errante. Então eles eram como os filhos de Caim, porque eles não queriam, ouça bem, eles não queriam viver próximos de Deus. Eles não queriam aguardar as instruções de Deus. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não queriam obedecer à lei de Deus. Então eles estão arrancando as suas estacas e eles estão saindo para buscar um lugar melhor. Eles querem viver longe da fé. Eles querem construir os seus impérios suntuosos. Eles querem fazer história. E aí no versículo 3 e 4 nós vemos o seguinte. Eles dizem, venham, vamos fazer tijolos. Versículo 4, venham mais uma vez. Vamos construir uma cidade. Vamos fazer, vamos construir, venham. Essas são as palavras dos homens. Vamos fazer, vamos realizar, vamos construir, vamos edificar. Venham. É Nimrod quem está falando isso. É dele a iniciativa. As palavras encadeadas uma com a outra, elas trazem uma sensação de rapidez. Eles estão com pressa. Venham, vamos. Venham, vamos. Vamos construir. Vamos fazer. E essas palavras mostram o modo voluntarioso dos homens agirem. Eles estão indo para longe de Deus para fazer os seus próprios planos. Vejam, eles não estão consultando a Deus. Eles estão consultando uns aos outros. Venham. Vamos. Então os homens, eles estão orgulhosos de construir com as suas próprias mãos. Isso nos lembra aquela exortação de Tiago, no capítulo 4, 13, em que ele diz, escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se desmancha. E logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, iremos, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então os homens estão consultando uns aos outros. E eles querem construir. O que eles querem construir, Renata? O versículo 4 diz o seguinte, que eles querem fazer uma torre cujo topo chegue até o céu. Tem uma pintura muito famosa, eu gostaria que como lição de casa você procurasse ela depois. O nome dela é a Torre de Babel, o pintor é Peter Bruegel. Nessa pintura, ele retrata o pico da torre ultrapassando as nuvens. Então a torre ela se ergue alta,
mas ela é meio tombada e o pico dela vai chegando até o céu e a torre está no meio das nuvens. Essa era a intenção dos homens, construir uma torre que chegasse até os céus. Parece que o texto quer dizer que os homens queriam entrar no céu à força. Parece que eles queriam rasgar os céus e se intrometer nos assuntos divinos. No capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite entre os céus e a terra. Por assim dizer, esses homens estão quebrando os limites, arrancando as estacas, e eles querem entrar no céu à força, da sua própria maneira. O que reforça isso é que as cidades, essas construções no Antigo Oriente Médio, não eram um lugar de habitação. As pessoas não moravam nas cidades, elas moravam no campo. E a cidade era um lugar público em que elas iriam para cultuar um Deus. As cidades eram locais religiosos, eram tribunais, eram locais públicos. Então eles provavelmente estavam construindo aquela torre com um objetivo religioso. E com isso eles estavam confrontando o Deus dos céus. Porque eles estão orgulhosos, eles vão fazer do jeito deles. Eles vão entrar no céu do jeito deles, à força. Irmãos, isso mostra deturpação religiosa. Isso mostra que eles estão abandonando a verdadeira religião. E eles querem substituir a palavra de Deus por tradições humanas. Substituir a palavra de Deus por pensamentos próprios. Fazer o seu próprio caminho até as alturas. Fazer o seu próprio caminho até os céus. E o ápice disso é o seguinte. Ainda no 4, eles dizem: tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o desejo deles? A motivação. Construir um prédio é pecado? Não. Desenvolver projetos é pecado? Não. Fazer planos é pecado? Aonde que está o pecado deles? Eles queriam edificar o próprio nome. Olha que coisa interessante. O que a gente acabou de ver na pergunta 7 do catecismo? Quando é que o homem erra? Quando ele quer glorificar a si mesmo, o próprio nome. Eles não querem mais nada com Deus. Eles não querem mais ouvir a Deus. Ao invés de glorificar a Deus, eles querem glorificar a si mesmos. Eles querem receber a glória toda para eles. O desejo pela glória, irmãos, o desejo pela fama, o desejo pelo bom nome, é um sério indicativo de que o nosso coração está longe de Deus. De que o nosso coração está longe dos propósitos de Deus. Vigie o seu coração. Talvez o seu projeto em si não é pecado, mas qual é o seu motivo? Qual é a sua intenção por trás do seu projeto? E o versículo 4 diz que eles queriam construir aquela torre para não serem espalhados. Acontece que o capítulo 9, versículo 1, Deus ordenou que eles se espalhassem. Qual era a ordem? Qual era o mandamento de Deus? Encham a terra. Como que eles iam encher a terra se eles ficassem num único lugar? Então a ordem é para que eles tivessem filhos e se espalhassem. O que eles estão falando? Não queremos. Nós vamos construir uma torre que chega até o céu para engrandecer o nosso nome e para que não sejamos espalhados. Eles estão afrontando a Deus, desafiando a Deus, colocando Deus no muro, por assim dizer. E se rebelando. Vamos ver o que o Senhor pode fazer. Nós vamos entrar aí nos céus. Nós vamos chegar até aí. Veja que os homens
Ao invés de cumprir as ordens de Deus, tudo que eles querem é construir os seus grandes castelos, nos seus projetos orgulhosos de poder, de riqueza, de fama, nos seus impérios mundanos, na sua Babilônia, em sua Babel. É isso que os homens querem. O pecador, ele é caracterizado pelo desprezo à lei de Deus, o desprezo à palavra de Deus, o desprezo aos mandamentos de Deus. O pecador não se preocupa, porque tudo que mais importa para ele é o seu nome, o seu bem-estar, o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação. E não o que Deus quer, o que Deus estabeleceu. O pecador desobedece aos preceitos de Deus, ele diz, não é bem assim. Veja, Deus não vai levar tão a sério essas coisas, não é bem por aí. O pecador vai dizer, não, o que importa é ser feliz. Deus não está preocupado com isso. Tantas coisas para Deus resolver. Acha que Deus está preocupado com as escolhas que eu faço? O que você acha? Se Nimrod estava diante dos olhos de Deus, um poderoso caçador, por que você e eu não estaríamos? Como que Deus responde às nossas palavras de arrogância? Às nossas palavras orgulhosas? Aos nossos projetos independentes? Como Deus responde? Então agora nós vamos para a segunda metade ver qual é a palavra de Deus para os homens. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Versículo 5 diz que o Senhor desceu. É interessante, porque os homens estavam construindo uma torre para eles subirem. Mas quem desceu foi Deus. Olha como é Deus. Olha como Deus interfere na história. Olha como Ele entra no palco e estraga o nosso espetáculo, por assim dizer. Ele atua, Ele é soberano. As coisas não acontecem de forma aleatória. Deus desceu. Deus então vai ver. Deus está invadindo a história, por assim dizer, descendo as escadarias daquele templo. O que eles não esperavam era que o único Deus verdadeiro desceria para interrogá-los, para ver as suas obras, para analisar os seus pecados, para examinar a intenção dos seus corações. E esse texto mostra que o juízo de Deus, irmãos, nunca vem sem que antes ele faça uma investigação, por assim dizer. Sem que antes ele analise, porque a Bíblia diz que Deus é reto. Ele julga de forma reta. Ele é justo. Ele não vai inocentar o culpado e nem condenar o inocente. Deus é justo em todos os seus caminhos. Ele interrogou Adão. Ele interrogou Caim. Ele vê a terra e separa Noé antes do dilúvio. E agora ele está descendo para ver mais uma vez o que é que os homens estão fazendo. Antes de Deus dar a sua sentença, ouça bem, Deus sempre provê um tempo de arrependimento. Deus sempre provê um tempo de confissão. Deus sempre provê um tempo para que o pecador se arrependa da sua maldade. Deus julga retamente. Mas o que é mais interessante, Gilmar, é que a Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre. É uma ironia muito interessante. O que os homens estão fazendo? Edificando uma torre gigante, que chegue até os céus. Eles querem até invadir os céus, para estabelecer o seu nome. Eles querem ser grandes, poderosos. E a torre é monumental, gigantesca, dava para ver ela de longe. Mas Deus, diante dele, o projeto deles é tão insignificante, a torre diante de Deus é tão pequena e tão nada, que ele precisa descer do céu para enxergar essa torre. Olha que interessante. Não é que Deus não está vendo, é óbvio que ele está vendo. O que Moisés está fazendo aqui é mostrar para nós a tolice dos nossos planos megalomaníacos.
egoístas. Deus precisa descer do céu para ver a sua torrezinha, para ver a gente brincando aqui, de construir castelos de areia. A torre não era nada. As obras deles eram insignificantes, desprezíveis aos olhos de Deus. As conquistas dos orgulhosos não são nada. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, uma senhora falando para outra senhora: para com isso, caixão não tem gaveta. Essa palavra, ela expressa um pouco disso, desse sentimento aqui. Porque as conquistas dos orgulhosos são nada, se desfazem, se desmancham, são lançadas ao vento, queimadas ao fogo. Hoje nós somos e existimos, amanhã nós não existimos mais. Veja a insignificância da Torre de Babel. É uma torrinha, é ali, uma construção, uma brincadeira. O que é o homem longe de Deus? O que são os seus projetos longe de Deus? O que são os nossos sonhos fora daquilo que Deus nos ordenou e estabeleceu? Não são nada. Vento, palha, poeira. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Irmãos, Deus está sendo irônico aqui, tá? Ele está sendo irônico. A expressão aqui ela é carregada de ironia. Nossa, eles estão unidos. Nada pode parar eles. É como se Deus estivesse rindo da cara de Nimrod e daqueles homens. Nossa, nada pode impedir vocês nesse projeto. Que coisa. O que Deus diz então? Ele diz o seguinte, ainda no versículo 6. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. 7. Venham, a mesma fala dos homens. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou. Olha que interessante. Deus então constata que os homens estão construindo um projeto grandioso, maravilhoso, inquestionável, que os homens estavam usando a tecnologia, que eles estavam queimando os blocos, fazendo pedra, porque naquela região eles não tinham pedra, então eles tinham que fazer essa pedra. Olha a inteligência, olha a tecnologia, olha como os homens são sábios, olha como os homens têm capacidade e entendimento. Mas através da tecnologia, os homens estavam buscando a própria fama e querendo se afastar dos mandamentos de Deus. É assim no nosso tempo também. A tecnologia, que é para o bem, que é para o crescimento, que é para a nossa saúde, que é para o nosso benefício, ela é corrompida pelo pecado. A tecnologia que era para reduzir distâncias, eliminar a dor, procurar maneiras de trazer para nós saúde, um envelhecimento saudável, agora os homens usam a ciência e a tecnologia para tentar dominar sobre todas as coisas e construir a própria fama, os seus próprios impérios. Em Provérbios 16, versículo 1 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a palavra certa, ou a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos, mas saiba que Deus vai interferir neles. Porque a resposta certa vem dos lábios de Deus. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus para que você possa tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E qual é a palavra de Deus para os homens? Venham. Deus está reunido em um conselho: Pai, Filho, Espírito Santo. Uma corte celestial. Os anjos estão com ele. Ele chama todos. Venham. Vamos descer e
confundir a língua que eles falam. Assim os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. No fim das contas, o plano de quem se cumpriu? Veja o versículo 8. Assim o Senhor os dispersou. Qual era o mandamento? Sejam férteis, encham a terra. O que os homens disseram? Não faremos. Nós queremos construir o nosso nome, não o seu, e queremos fazer uma torre para que nós não sejamos dispersados. O que Deus faz? Tá, tudo bem. Confunde a língua deles e faz eles se dispersarem. Onde que está o livre-arbítrio? Cadê? Cadê o Deus que dizem por aí respeita as nossas decisões? Cadê o Deus que dizem por aí que respeita a nossa vontade? Esse Deus não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, ele faz com que o plano dele prevaleça. A vontade dele, a palavra dele, não cairá nenhum tio, nenhum i, nenhum j, sem que a palavra dele se cumpra. O Senhor dispersa os homens e a sua vontade prevalece. Ainda que os homens não queiram obedecer a Deus, o Senhor cumprirá os seus propósitos. Você pode desafiá-lo. Você tem liberdade para isso. Mas saiba que é o propósito de Deus que permanecerá de pé. Saiba que é o plano dele que se cumprirá. E no fim, no dia do juízo, seja pela sua salvação ou pela sua condenação, Deus será glorificado. Esse é o Deus das Escrituras. Quais são as conclusões que nós temos aqui então? O que nós aprendemos? Primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano, meus irmãos. A história caminha de acordo com a vontade e o plano de Deus. Deus governa. Egito, Babilônia, Assíria, Roma, muito tempo depois, e mesmo hoje, Estados Unidos, Rússia, China, Irã, todas essas nações poderosas, grandes potências, se submeterão ao plano eterno de Deus. Eles podem ser poderosos, mas eles, assim como Nimrod, estão diante dos olhos do Senhor. Nada escapa dos planos de Deus. Ainda que os homens queiram e pareçam tentar ofuscar os planos de Deus, eu sei. Nós temos um coração fraquinho de cera, e aí quando a gente liga o jornal e fala, a China está querendo rasgar o Brasil com ferroviárias, as nossas pernas começam a tremer, a gente fala, meu Deus, e agora a China nos dominará. Calma. Nimrod está diante do Senhor. Xi Jinping está cumprindo os propósitos de Deus, ainda que ele não saiba. E ainda que a vontade dele seja construir o próprio nome, porque os poderosos não passam de gafanhotos. Em um minuto, Deus muda os rumos da história. Em segundo lugar, por mais que os homens tentem de todas as formas subir até o céu, conquistar a salvação do seu próprio jeito, na sua tradição, de acordo com os seus costumes, de acordo com a sua ideia ou com a sua religião, com as suas obras grandiosas, bater aos portões do céu e entrar lá, invadir o céu. A Bíblia nos ensina que o melhor que você pode fazer não passa de trapo de sujeira, trapo de imundície. É Deus quem tem que descer dos céus, se revestir de carne e ossos, viver como um de nós e nos levar para lá.
Não é você que vai invadir os céus, é Ele quem te busca. É Ele quem desce. Em terceiro, desculpa, eu pulei um pedacinho aqui, mas nós vemos isso no nome de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. É Deus quem desce dos céus para nos buscar. Em terceiro lugar, todas as nações, por mais diversas que sejam, por mais que elas tenham costumes diferentes, por mais que elas falam uma língua distinta, por mais que elas sejam mais nobres ou menos nobres, todas elas descendem de um único homem. Quem é ele? Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. E assim, todos nós carregamos o pecado original. E todos nós precisamos de ser salvos por um único homem. Quem é esse único homem? O segundo Adão, o Emanuel, o que desceu dos céus. Dessa vez não para juízo, mas para salvação. Nós olhamos e vemos Cristo aqui, o Salvador dos pecadores. Cristo, o manso e humilde. É nele que nós podemos encontrar a salvação. Em quarto lugar, ainda a respeito das línguas e das nações, nós vemos que a igreja, ela é, de acordo com o apóstolo Paulo, uma nova humanidade. Nós somos um novo corpo, nós somos um novo povo, em que todas as nações, todos os povos, todas as tribos, línguas e raças se unem novamente, tornando-se novamente unidos, agora não para a sua própria glória, mas para a glória daquele que nos chamou. Nós estamos aqui, pessoas diferentes, de origens diferentes. Nós estamos construindo um edifício, não estamos? Que edifício é esse? A igreja é para a nossa glória? Não. É para a glória dele. Por isso que não há espaço para o orgulho na igreja de Cristo. Não há espaço para arrogância ou prepotência. Por quê? Porque nós não estamos aqui para construir o nosso nome, mas para o nome daquele que nos chamou de acordo com a sua vontade. O grande sinal disso é que em Pentecostes, essa confusão das línguas é parcialmente revertida. E os discípulos começam a falar na língua das nações. E todas as nações ali presentes começam a ouvir o evangelho, inaugurando uma nova era, inaugurando uma nova humanidade, em que nós somos acrescentados à igreja para ser chamado povo de Deus. Um novo povo. Em quinto lugar, e penúltimo, fica um alerta a respeito da tecnologia também. Irmãos, como nós temos utilizado a tecnologia? O povo de Babel usou a tecnologia para quê? Para o pecado, para fazer a sua própria vontade. Como você tem utilizado a tecnologia? Sim, esse celular que está no seu bolso. Como você usa? Como você usa a ciência, o conhecimento que você adquiriu, os cursos que você faz, as tecnologias que são criadas, como você usa? Para o pecado? Ou para a glória de Deus? Pense. Irmãos, muito cuidado. A tecnologia hoje é usada para o nosso próprio orgulho, ganância, imoralidade, preguiça. A tecnologia que era para ser um bem se torna um mal. Por último, esse texto nos mostra a brevidade da vida e o quanto os nossos planos são passageiros e transitórios. Olha só, em um segundo, Deus desceu, confundiu as línguas deles, e Babel ficou inacabada. Ninguém terminou de construir. Ficou lá como um lembrete de que em um momento nossos planos deixam de existir. Isso nos lembra uma parábola que Jesus conta sobre um homem
que olhou os seus celeiros e achou os seus celeiros pequenos demais, porque ele teve uma grande colheita. Então ele vai e constrói celeiros ainda maiores para guardar a sua colheita. E ele quer ganhar o mundo. Mas à noite, a morte bate na sua porta. E a pergunta que é dirigida para aquele homem é: tolo, tudo isso que você preparou, para quem vai ser? Para quem será? Qual a finalidade? Como que isso vai te ajudar agora, depois da morte? Ajuntem tesouros, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não roubam, onde as riquezas não perecem. Mas aqui, os nossos planos são transitórios. Talvez, irmãos, os seus projetos fiquem inacabados. Talvez os seus sonhos sejam interrompidos. Deus não vai te perguntar qual é o momento ideal, qual é a hora adequada para você. Em um momento, nós deixaremos de existir aqui. E o que você tem preparado, para quem será? Você está seguro? Confiante? Que isso nos leve ao temor e à reverência diante de Deus, porque todas as nossas obras estão diante do Senhor. Amém?